Começamos agora mais um vídeo, esse tem por título Conflitos Psicológicos. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. O homem é um ser complexo, que ao nascer traz consigo uma bagagem imensa, enriquecida por suas vivências e experiências positivas, que constituíram a somatória dos seus valores evolutivos, mas também crivada de passagens menos felizes, traumáticas, difíceis de lidar. Quando falamos aqui que o homem é um ser complexo, estamos nos referindo naturalmente ao espírito que está habitando o corpo humano. De qualquer forma, ele não é uma tábula rasa ou uma folha em branco, como pensavam alguns filósofos. Não somos uma folha em branco. Nós somos uma folha, nós somos quase que um livro com milhares de páginas preenchidas pelas nossas vivências em reencarnações anteriores. Apenas ao reencarnar-se, esquecemos do passado, relegamos-os à instância do inconsciente e começamos uma nova caminhada, como se do zero partíssemos, o que nos dá maior liberdade de ação, mas não estamos partindo do zero. Os problemas da reencarnação anterior ou da esfera psíquica permanecem pendentes, pois não se resolvem com o simples esquecimento, nem com o iniciar de uma nova experiência dentro de um corpo físico, e nem com o tempo também. O tempo nos ajuda a resolvermos as situações que só resolveremos com ações. Na verdade, somos herdeiros de nós mesmos, andarilhos do tempo, arrastando pesadas correntes de nossos erros e insucessos, e também de sucessos, de coisas que nós amealhamos, de crescimento, que vincam, que ficam presentes em cada existência nossa na matéria. Nós conquistamos a liberdade à custa de enormes sacrifícios, mas ainda não sabemos lidar com ela em toda a extensão de benefícios que nos oferece. Descobrimos o prazer em nos exasperarmos por ver escapar as melhores oportunidades de experimentá-lo nobremente. Amealhamos conhecimentos que mais nos confundem e atemorizam quando não sabemos interpretar o significado dos fatos mais simples da nossa existência. E nossa fé esvazia-se diante do brilho das ilusões mundanas e dos sintomas irracionais de todos os tempos. Lembramos que estamos falando aqui de conflitos psicológicos. O texto é profundo, necessário que nós reflitamos sobre ele. E nossa fé, nós amealhamos conhecimentos que mais nos confundem, e nossa fé esvazia-se diante do brilho das ilusões mundanas. A encarnação, ela é dada ao espírito para o seu progresso e crescimento. Ninguém reencarna para o mal, para o sofrimento, para a infelicidade, para o castigo, para cometer crimes. Não. A reencarnação visa a conquista da felicidade, que é mais descoberta do que a aquisição. Nós vamos descobrindo, então, a felicidade através das nossas ações. A encarnação significa uma volta à carne, à matéria, com vistas à superação de problemas, ascensão moral e aprofundamento do processo de autodescobrimento. Mas, acima de tudo, para uma espiritualização cada vez maior do ser. Então, a reencarnação, ela é sempre uma oportunidade que Deus nos dá de progresso, de crescimento. Contudo, quando encarnados, acabamos por nos embrenharmos na chamada selva do materialismo, da luta pelo ter e do culto do corpo. Não bastassem nossos dramas existenciais e conflitos pessoais, que nos mais das vezes ficam esquecidos pela inocência da roupagem infantil. O conflito é da natureza humana. Nasceu no homem com o advento do livre-arbítrio, da consciência de si mesmo, da memória e da mediunidade, e terá que ser resolvido pelo homem. O homem que é o espírito encarnado. O corpo físico é apenas um instrumento, é o veículo de progresso.
O que nós somos, na realidade, é espíritos. Eu sou um espírito. Ninguém poderá atingir os escalões mais elevados da vida espiritual enquanto não resolver os seus conflitos. Problemas criados pelo próprio homem desde os primeiros degraus da escada evolutiva. Lembrando que Deus nos criou simples e ignorantes. Ignorante significa sem conhecimento. Todos nós fomos criados assim. E todos nós estamos sujeitos às mesmas leis divinas. Mas nem todos as aproveitamos da mesma forma, porque nós temos o livre-arbítrio, que é a liberdade de agir. É aí que começam os problemas, muitas vezes. Ou aí que começa, então, o nosso processo de evolução, se soubermos aproveitar essa liberdade. Os valores psicológicos erguem-se das experiências humanas vividas anteriormente, em forma principalmente de tendências e conflitos, que correm o risco de agravar-se com as possíveis feridas e cicatrizes da infância. Situação ainda muito comum neste mundo de expiações e provas, onde os pais, espíritos igualmente em luta com os seus próprios desajustes e desafios na sua infância também, nem sempre receberam a educação e os cuidados necessários, mas cada um recebe de acordo com o seu merecimento, precisamos entender ainda. A Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, nos assinala ensinando que estes são tormentosos dias de crises morais, crises de valores, de consciência, de responsabilidade, crises de emoção, esperanças, de significados existenciais. Os conflitos estão em toda parte, no Oriente, no Ocidente, no hemisfério norte, no hemisfério sul, em forma de guerra, de convulsões sociais, de crises econômicas, de negligência no campo da educação, de avanço no consumo de drogas, da banalização do sexo, do crime contra a vida, liberação da prática do aborto, prática da eutanásia, aumento dos casos de suicídio no mundo. Ou seja, são muitos os conflitos que vivemos nesse mundo de expiações e de provas, mas nenhum deles são intransponíveis, mas depende da nossa força, do nosso esforço sempre. Por isso que as crises mais gritantes são aquelas que se desenrolam no campo íntimo do psiquismo de cada ser humano, principalmente quando está vazio de realizações interiores. Então, os conflitos psicológicos têm origem no comportamento mais aberrantes do homem, que despreza os valores inerentes à sua natureza espiritual, para ficar com as condutas desencadeadoras de ansiedades e angústias, ligados ao cultivo das ilusões do mundo, em várias épocas, gerando então uma herança pesada que ressurge sempre, enquanto necessitada de corrigenda, apoiada sobre os ombros de cada um de nós. Os conflitos psicológicos, os conflitos existenciais, eles são ainda normais e naturais, visto que nós somos espíritos imperfeitos. O que significa ser um espírito imperfeito? Você está sujeito a cometer erros. Não que você vá cometê-los, mas você está sujeito a cometer esses erros. O espírito perfeito não comete mais erros. Perfeição possível aos espíritos. Não podemos confundir com a perfeição de Deus. Essa nunca será alcançada. Mas nós, espíritos, que somos as criações, as criaturas de Deus, alcançaremos uma evolução onde não teremos mais conflitos. Mas é necessário que nós trabalhemos no sentido de vencê-los. E nós fazemos isso através das sucessivas reencarnações que o Pai, Deus, nos dá, nos oferece a possibilidade. Estamos vivendo em um mundo com graves crises em todas as áreas, conforme falávamos anteriormente aqui nesse texto. Agora vemos em vários lugares, aqui em nosso país mesmo,
uma briga constante política, uma briga de egos, onde nenhum benefício traz para a sociedade. Muito pelo contrário, provoca mais rusgas, mais disenções, mais problemas, fazendo com que nós nos esqueçamos do que objetivamente viemos aqui em busca na presente reencarnação, que é a nossa melhora, que é o nosso crescimento. Vemos as pessoas se digladiando nas redes sociais, nas ruas também. Isso tudo, claro, é permitido por Deus, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Podemos agir com liberdade, mas não podemos nos esquecer que as nossas ações vão gerar consequências, e essas consequências são de nossa responsabilidade. Iremos vencer os conflitos psicológicos quando entendemos que a vida ela é boa, que as leis de Deus são justas, que nós, como os nossos irmãos, ainda somos imperfeitos, mas todos nós temos um grande objetivo, que é o de encontrar a paz. E isso será encontrada quando nós fizermos a reforma íntima, vencendo então os conflitos psicológicos que nós vamos trazendo como herança de reencarnação para reencarnação. Pensemos nisso, analisemos esse texto, estudemos o assunto. Ele é muito interessante, muito importante, muito oportuno para o momento vivenciado por nós nesse ano de 2021. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.